E o Bispo Hugo acompanhou desde quando chegou em São Paulo, né, em 2003, era o pastor Valdir ainda, né? Aqui, né? Outros pastores passaram por aqui. E essa igreja, ela mora no coração deles, né? Ela mora no coração do Senhor e ela mora no coração dos nossos bispos, né? E eu convidei, né? Foi atrevido. Falei, ó, bispo, pode pregar lá? Então, foi atrevido, né? Convidei, falei, quem não chora, né? E ele prontamente nos atendeu, né? Então nós estamos muito honrados de ter o nosso bispo aqui, né? Ele tem 30 e tantas igrejas para cuidar nessa regional, mas ele escolheu estar aqui essa noite, né? Para abençoar a sua vida, a minha vida, com uma palavra poderosa. Então vira para quem está do seu lado e fala assim: prepara o teu coração para ouvir uma palavra poderosa. Amém? Eu queria que você recebesse com uma salva de palmas o nosso bispo. Vamos ficar em pé. Vamos receber o nosso bispo amado. Glória a Deus. Aplaude o Rei, o Jesus. Ele é digno de honra, de glória. Esse é glorioso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, queridas e queridos. Boa noite. Que bênção, né? Como é bom ver a obra de Deus prosperar, crescer. E eu estava vindo com o Edilson para cá e dizendo para ele como é grande essa cidade, né? Como é, tem regiões bonitas. Já fiquei sonhando realmente, como o pastor Kleber estava falando aqui, nós temos muito trabalho nessa cidade. Obrigado, pastor. Temos muita obra de Deus, e quando eu digo muita obra de Deus é porque eu estive hoje de manhã em Alphaville. Eu prego todo dia de ceia de manhã em Alphaville. E deixo a Zona Norte lá com os pastores, o Kleber que segurava lá para mim com a Cláudia, mas agora está lá o Edson e a Catiane. E preguei hoje de manhã, e eu reúno antes com os líderes. E é interessante, né, quando você começa a perceber alguns segredos da Bíblia. E um dos textos que chama muito a minha atenção é quando Jesus olha para a multidão. E a Bíblia diz que ele se compadeceu. E ele olhava para aquela multidão como ovelhas que não têm pastor. E quando você vai entendendo a mente, o coração de Jesus, né? Porque às vezes nós temos um olhar para a multidão de crítica. A gente olha para a multidão e vê os defeitos da multidão. Quando eu digo pessoas que não conhecem a Deus, Jesus, quando olha para Guarulhos, ele olha para aqueles que não conhecem a presença dele. E o coração dele se compadece. E nós que somos seguidores dele, quem é seguidor de Jesus aqui? Os que são seguidores de Jesus também se compadecem. E Jesus ele olha para os discípulos dele, está lá no Evangelho de Mateus, se não me engano, capítulo 12. Ele diz: rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? São poucos. Que coisa, né? E mais um pouco adiante, em Mateus 20, a Bíblia diz que o reino de Deus é como um dono de casa, um dono da vinha. Ali está dono da vinha, que sai de madrugada para assalariar trabalhadores. É interessante a gente associando alguns textos da Bíblia, e você vai percebendo que há uma obra a ser feita. E eu sempre digo que são duas conversões que o crente passa. Na verdade, a maioria passa pela conversão mais importante, que é ser salvo por Jesus Cristo. Conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Eu, quando me converti no Rio de Janeiro, apesar lá da terra do Manuel, né? Não é Rio de Janeiro, mas você é do estado do Rio, né? Eu me converti lá em Niterói. E a igreja que eu me converti era uma igreja maravilhosa, uma igreja adoradora, uma igreja muito séria. O pastor era um ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Naquele tempo tinha Guanabara e Rio de Janeiro. E ele era ex-governador do estado do Rio de Janeiro, a capital era Niterói. E uma igreja que me ensinou princípios poderosos da Bíblia, aprendi o poder do sangue de Jesus,
logo no começo da minha caminhada, aprendi a ler a Bíblia. Eu tinha tanta sede que eu me converti em agosto, quando foi em janeiro eu terminei de ler a Bíblia, comecei de novo. Eu lia 20 capítulos por dia. Se você lê 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano. Se você lê o dobro, você lê em 6 meses. Como eu lia 20, foram 4 meses eu atropelei a Bíblia. Li ela toda. E essa igreja foi muito importante para mim, ela me ensinou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu aprendi com essa igreja, me apaixonei, eu era apaixonado por Jesus. E eu casei, me mudei para o Mato Grosso do Sul, que é a minha terra, e ali em 86, quando eu tinha 1 ano de casado, eu conheci o pastor Cirino, que hoje é bispo Cirino lá de Curitiba, da Sara Nossa Terra. Naquele tempo era a comunidade evangélica. E esse homem começou a me levar a uma outra conversão. Você, eu creio, é convertido a Jesus, amém? Eu era convertido a Jesus. E esse homem de Deus me leva a uma outra conversão. Ele me leva a me converter pela igreja. E eu sou apaixonado pela igreja hoje. E esse negócio é tão bom para mim. Quem tem filhos aqui? Você tem teu filho, você quer o melhor para o teu filho, amém? Para mim a igreja é um negócio tão importante, tão importante, que todos os meus 4 filhos estão envolvidos na obra de Deus. Da mais velha, que é casada, mora lá em Floripa, é uma pastora. Se Deus quiser, esse ano ela vai ser ungida pastora, com a Luísa, o marido dela. Aí vem toda a Mariana, o Jonas, casou com a Carol, Daniel, Juan, que é uma bênção. Um dia o Gabi vai trazer o Daniel aqui para ministrar, né? O Daniel está lá com a garganta vermelha, pegou uma faringite, mas está se recuperando bem. Eu amo tanto a casa de Deus que eu tenho ensinado uma coisa para os meus filhos. Olha, é importante ter um bom trabalho, ser próspero financeiramente. É importante ter uma boa família, importante ter uma faculdade, importante prosperar, ter lazer, viajar, mas nada é importante, mais importante do que servir na casa de Deus. Então meus 4 filhos, eles têm essa consciência, eles sabem, a vida está aí para viver. Vamos crescer, vamos casar, vamos ter filho, vamos conquistar, vamos ficar rico, fala amém. Mas o mais importante é servir na casa de Deus. E é interessante porque isso protegeu meu casamento. Eu vou fazer 37 anos de casado, se Deus quiser, agora mês que vem, dia 15 de junho, dia 12 no civil, dia 15 eu casei diante de Deus com a Gisela. 37 anos de casado. E meu ministério guardou meu casamento, protegeu meus filhos. Meus 4 filhos são crentes. Meu genro é crente, minha nora é crente. E quem encosta na minha casa só pode ser crente. E tem que entender uma coisa, é uma família sacerdotal. Então quem chega perto dos meus filhos sabe, se eu me envolver com um desses filhos aqui, eu vou ter que ser pastor, vou ter que estar enrolado com a igreja, porque a minha família serve ao Senhor. Eu não comecei a pregar ainda. E lá em Alphaville hoje eu entendi, sabe, queridos, como é urgente. Vivemos um tempo que nós podemos ser sim a geração que vai ouvir o toque da trombeta e vai ser arrebatada. Quantos que você ama que você não quer que fique? Comece a orar agora. Deus quer salvar a tua família. Deus quer salvar teus parentes. Ele quer salvar teus amigos queridos e vai usar você. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Oh Deus, obrigado por esse momento que estamos aqui. Pedimos que teu Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração a tua poderosa palavra. Pai, entregamos a ti esse momento tão precioso de estarmos juntos aqui. Obrigado pelas mães, Senhor, que receberam essa homenagem linda. Que a tua bondade esteja sobre elas, a tua proteção, guiando-as no caminho do Senhor. Por isso nós consagramos a ti agora o momento da palavra. Fala conosco, Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Avisa teu vizinho, fala, agora ele vai começar a pregar. Gênesis 31, verso 3.
nós vemos uma passagem muito importante para nós meditarmos, aprendermos e crescermos no Senhor. Diz assim: disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis, diz o verso 6, que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai tem me enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Quem pode dizer graças a Deus? Amados, nós estamos no mês da fé. E eu tenho orado ao Senhor para que aquilo que eu pregue não seja nada alheio ao nosso cotidiano, a nossa luta diária, a nossa lida do dia a dia. Amanhã é segunda. Amanhã você vai enfrentar a tua semana, tuas situações. E o que é que pode atrapalhar a tua fé? Porque fé é uma maneira de pensar a vida. Fé é uma forma de olhar para o futuro e esperar algo bom. Quem pode dizer amém? Então fé tem muito a ver com uma cultura mental. Você pode dizer cultura mental? Como assim? A maioria de nós aprendeu a pensar a vida vendo a reação dos nossos educadores. Alguns pelos pais, outros pelos tios, alguém por algum parente. Mas você aprendeu a lidar com problemas vendo os outros se desesperarem diante de problemas. Você aprendeu a viver uma tragédia desesperado, você acha que o mundo vai acabar. Então nós não somos treinados para enfrentar o dia a dia com a cultura do reino dos céus. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer desafiar você a receber a cultura do reino dos céus, para você aprender a olhar o teu futuro e crer, o teu futuro será aquilo que Deus já determinou na sua palavra. Fala comigo, o meu futuro será o que está determinado na palavra de Deus. Agora, nós temos uma cultura interior. Qual é a tua cultura? Você é daqueles que reclamam de fila de banco? Você é aquele que reclama que o sinal ficou vermelho, como eu sou um perigo no trânsito. E às vezes eu tenho que falar: Senhor, eu tenho que me converter, porque quando eu entro num carro parece que eu viro um trem esquisito. Eu tenho que me converter. Eu tenho um problema. E se o murrinha entra na minha frente, meu Deus do céu, eu tenho que orar em línguas para não xingar o murrinha. Sabe o que é murrinha? É um termo carioca, né? Murrinha é aquele cara que vai devagarzinho, é aquele abençoado que a velocidade é 50, ele vai a 20 na tua frente e você não pode ultrapassar, porque aí sangue de Jesus tem poder. Nós temos uma cultura. Como é que você é? Você se conhece? Você tem noção de quem? Você tem noção? Sabe quando o cara é sem noção? E ele não repara que é sem noção? É nós. Fala comigo assim, sou eu. Você se conhece? A tua cultura mental, ela pode ser o grande inimigo da tua fé. E se o mês de maio é o mês da fé, Deus faz um desafio para você. É hora de aprender a pensar como o céu ensina. O que eu falei? Como é que é mesmo? Diga, é hora de aprender a pensar como o céu ensina. Porque nós aprendemos a pensar conforme a cultura da nossa história, a cultura das nossas tradições, a cultura da nossa família. E às vezes nós amamos essa cultura. E ela está roubando a gente. E aqui, amados, nós percebemos que Jacó enfrenta uma injustiça. Como é que é você com as injustiças? E ele tinha uma injustiça com o pai. Ele tinha 2 mulheres. O sogro dele. Como é que faz? É interessante porque a maioria de nós aqui nessa situação iria envenenar
as mulheres, né, ia fazer um piseiro, ia fazer um trem, porque o cara trocou 10 vezes o salário desse abençoado. 10 vezes. Como é que você lida com as injustiças inevitáveis da vida? A vida não é justa, Deus é justo. E a questão toda aqui é que nessa injustiça Jacó nos ensina um caminho. E a maioria de nós precisa aprender esse caminho, para que os céus se movam e traga justiça na nossa injustiça. Note bem que eu falei, quando eu entendo que na minha vida Deus quer trazer uma ação sobrenatural, mas só há uma maneira de que o céu haja, Deus age através da minha fé. Mas se eu vivo uma injustiça e eu me comporto como um homem qualquer, igual a todos, como Deus agirá na minha história? E Jacó, ele, ao enfrentar aquela situação delicada, ele entrou em uma dimensão onde só o Deus da justiça pode operar. E é interessante isso aqui, eu sou sócio de uma empresa, e nós somos uma franquia, e o franqueador, né, às vezes ele tem as suas regras, e que na nossa mente, no nosso coração, está prejudicando a gente. E os meus 2 sócios são crente, mas crente dos bons. Fala comigo assim, crente dos bons. E eles, quando nós vivemos algumas, na nossa mente, injustiças, na relação que nós tínhamos 2 caminhos. Entrar em conflito, começar a reclamar, tensionar. As outras franquias fizeram um grupo, quiseram fazer um levante, fizeram vários movimentos, e aí nós fomos orar. Diga assim, cultura do céu, para vencer as injustiças. Você vai vencer as situações da tua vida se você parar de pensar como ser humano. Aprenda a pensar como cidadão da Nova Jerusalém. E nós começamos a orar, e Deus, engraçadamente, falou assim, vocês vão ter que conquistá-los. Como que a gente ia conquistá-lo? Eles estavam fazendo movimentos para nos afastar. Sabe o que a gente fez? A gente começou a reunir lá em Curitiba. A gente ia, pegava o avião, bem cedinho, 7 horas da manhã, a gente estava lá em Congonhas, Guarulhos, onde for, e a gente ia lá para Curitiba, ficava o dia inteiro lá com eles, reunindo, conversando, e fomos nos aproximando. E a estratégia que Deus nos deu, inverteu aquela situação. Nós nos tornamos a maior franquia de todo o Brasil, prosperando como absurdamente, começamos a ganhar clientes absurdos, que eles nem imaginavam, e a última reunião que eu tive com eles foi até engraçado, porque nós estamos numa situação que até o Lucas, filho da Cristiane, que ajuda a gente, ele fala inglês, né? Então ele que negocia com os clientes de fora do Brasil. A gente começou a ganhar cliente fora do Brasil. Mas a nossa franquia é só paulista, é só 11, eu não posso lidar. E o cara lá de fora não está no nosso escopo. E eu peguei, joguei, falei, vem cá, você não quer fazer um negócio com a gente? Nós vamos ganhar cliente para vocês fora do Brasil. Imagina se começar a ganhar os clientes dos Estados Unidos e tal. Aí eles ficaram todos... Aí terminou a reunião, ele concordou com a gente. Eu vou dar para vocês o direito de negociar e trazer clientes fora do Brasil. Fala comigo assim, saídas que vêm da cultura do céu. Quando Jacó enfrenta essa situação, ele entende que não adiantava entrar num conflito com o sogro dele. Você já reparou como que nós seres humanos, achamos que o conflito é o único caminho nas situações de injustiça? E nós entramos em embates que vão trazer prejuízos profundos em nosso futuro. E aqui, Jacó, ele entra em uma dimensão onde ele sabia, há um Deus que reina sobre todas as coisas. Quem crê nisso, levanta a mão e diga amém. O texto começa, e disse o Senhor a Jacó. Note bem, como assim? E disse o Senhor a Jacó. Por que o Senhor falou com Jacó? Porque Jacó tinha tempo com Deus. Jacó tinha tempo para ouvir a Deus. Eu quero dizer uma palavra para você. Deus quer dar uma direção a você. Mas se você não busca Deus, como Deus vai falar contigo? Aqui nós vemos que Jacó, se Deus falou com ele, é porque Jacó tinha um tempo com Deus. Jacó buscava o Senhor. Ele tinha feito uma aliança com Deus, lá em Betel. Ele tinha feito uma aliança, e Deus, ele sabia, o Deus que ele servia, é um Deus
que age na terra quando eu faço os movimentos corretos. Eu vou repetir o que eu falei. O Deus que nós servimos, Ele age na minha vida se eu fizer os movimentos corretos. E, querido, sabe, aqui nós começamos a aprender a necessidade de que nós precisamos trazer a cultura do céu para o relacionamento conjugal, para o relacionamento com os nossos filhos, para o nosso trabalho. Queridos, há uma sabedoria sobrenatural para negócios, e Deus quer revelar a você, Deus quer entregar milagres a você, mas você está preso na terra, você está olhando para a tua situação, e você se prendeu na tua cultura terrena, e o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou te mostrar um caminho que vai revolucionar a tua vida. Aleluia! Por isso, amados, a vida de fé, quem gosta de desenvolver a sua fé, levanta a mão e diga amém, Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo... Dois movimentos nós temos que entender. Dois movimentos muito claros. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, Ele diz, quando Ele chega na metade da oração, Ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E Ele diz: o pão nosso de cada dia. Sabe o que acontece? A gente só pensa no pão, nesse pão aqui, matéria, mas você tem corpo, você tem alma, você tem espírito. Queridos, quando você acorda, a tendência é a gente só cuidar do corpo, a gente faz a higiene do corpo, a gente já senta na mesa, toma o café, come e esquece que você não deu alimento para o teu espírito e para a tua alma. O teu espírito se alimenta da presença de Deus. Diga todo dia: o meu espírito quer o pão dele de cada dia. O teu espírito tem o pão de cada dia, e o Senhor quer entregar esse pão. Aquele maná que caía no deserto, é esse maná espiritual, que Deus quer encharcar o teu espírito. Há um pão para o teu espírito, e há um pão para a tua alma. O teu espírito precisa da presença, a tua alma precisa da palavra. O alimento do espírito é presença, o alimento da alma é palavra. Então, por isso que nós acordamos, a gente vai orar. Eu vou alimentar meu espírito. E você começa: Pai querido, eis-me aqui mais um dia para te amar, mais um dia para te servir. Naquele momento teu espírito está bebendo da presença. E aí você senta, abre tua Bíblia e lê lá teus capítulos de todo dia. Você faz isso, né? Claro, em nome de Jesus. Estou profetizando pelo menos. Aí você está... Porque, amados, tem muito crente com inanição espiritual. A sua alma está carente, não tem pão de cada dia. Então, nós percebemos que Jacó, ele tinha um investimento para poder conquistar uma nova cultura. Então, quem quer crescer na fé, precisa conquistar uma nova cultura mental. E essa cultura mental vem através da meditação, da busca. E disse o Senhor a Jacó. Aqui nós vemos um homem que ouvia Deus, se relacionava com Deus, por isso ele ouvia a direção que vinha dos céus. Quem pode dizer amém, Jesus? Sabe, amados, quando nós entendemos Gênesis capítulo 31, no verso 8, diz que Jacó teve um sonho. O que você tem sonhado ultimamente? O sonho tem muito a ver com a nossa vida do inconsciente, né? Você às vezes está sonhando com pandemia, está sonhando com medo, com insegurança. O que você tem sonhado? Sabe, essa noite passada eu sonhei que eu estava na batalha do Armagedon. Olha isso que loucura. Porque se você é crente e crê na Bíblia, você vai estar com Jesus nessa batalha, amado. Quem está com Jesus aqui? Você é um dos guerreiros que desce com Jesus lá em Apocalipse capítulo 19, montado em cavalos, né? Que coisa doida, né? Como é que vai ser esse negócio? Sei lá como é que é. Mas Jacó teve um sonho. O que tem invadido as tuas imaginações? Aqui é algo profético que nós devemos entender. Quando nós começamos a imaginar nosso futuro, começamos a sonhar com projetos, isso que tem que estar impregnado da palavra, impregnado das profecias bíblicas. Posso ouvir um amém? Gênesis 31, 8, né? Olha só. Se ele dizia, falando de Labão, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi,
em sonhos. Fala comigo assim: levantei os olhos e vi em sonhos. Olha o que ele disse: que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Esse levantei os olhos no hebraico, você em português levantar os olhos é esse movimento aqui, levantei os olhos. No hebraico não. No hebraico, levantar os olhos é despertar uma visão espiritual diante de uma situação natural. Eu vou repetir o que eu falei. Levantar os olhos, no sentido desse texto, significa, o anjo está falando para ele, tira os olhos natural, porque naturalmente havia um macho que não era listado, um macho que não era salpicado, um macho que não tinha as características, mas ele, pela fé, ele precisava levantar os olhos espirituais. Deus está dizendo para você, é hora de abrir os olhos espirituais diante das realidades naturais, para Deus poder te entregar os milagres preparados por Ele. Aleluia! Sabe, amados, quando eu começo a buscar as visões de Deus, qual que é a visão de Deus para a tua família? Qual que é a visão de Deus para a tua empresa, para o teu trabalho? Qual que é a visão de Deus para o teu futuro? Então, investir na cultura mental é investir na visão que Deus tem a meu respeito. Deus olha para você e Ele vê muito além das tuas circunstâncias, Ele vê muito além dos teus problemas, Ele vê o futuro profetizado em Salmo 139, Deus declara, eu já declarei cada um dos teus dias, eu já te abençoei, eu já te fortaleci, eu já te dei cura, eu já restaurei, eu já fiz toda a obra na tua vida, eu já terminei a obra da tua vida, é hora de aprender a sonhar com o que eu já declarei sobre você. Então, levantar os olhos é eu sair da minha situação prisioneira, circunstancial. E é como eu sempre digo, eu sempre prego isso, diante de uma situação natural, existe uma saída espiritual. Eu vou repetir, diante de uma situação natural, há uma saída espiritual, há uma solução, há uma palavra, há um milagre, há um poder de Deus, existem anjos para servir, existe poder de Deus para operar. Diante de uma situação natural, levante os olhos que Deus vai te revelar a saída em nome de Jesus. Aleluia! Por isso, amados, eu sempre perguntava, como é que é esse negócio de Jacó? Ele viu em sonhos, porque o sogro, ele fez um trato com o sogro. O sogro, ele falou, trabalhei pelas minhas duas esposas, estou indo embora. Ele falou, não, trabalha mais um pouco para mim. E ele fez um negócio. Tudo que nascer malhado, salpicado e listrado. O filhote listrado, malhado e salpicado é meu. O sogro falou, legal. O que o sogro fez? Pegou todos os machos e tirou. Era impossível aos olhos do homem. O que Jacó fez? O anjo, como aquele homem orava, buscava o Senhor. Quem ora e busca Deus, tem sonhos proféticos a seu respeito. Quem ora e busca Deus, tem sonhos proféticos para os seus filhos, tem sonho profético para a sua empresa, tem sonhos proféticos que Deus vai revelar a você. Nós precisamos entender, Deus quer te entregar sonhos que vão mudar a tua história. E, amados, essa cultura que Deus quer nos impregnar, é hora de sair do efeito da pandemia, é hora de sair do medo, é hora de sair da insegurança, é hora de sair de toda a opressão maligna, é hora de entrar em conexão com a cultura do reino dos céus. Gênesis 31, 11. Olha o que o anjo falou para Jacó. O anjo quer falar contigo, querido. O anjo de Deus quer visitar a tua casa, a tua empresa, a tua história, teus caminhos. E aqui diz o anjo de Deus, versículo 11 de Gênesis 31. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê. Levanta agora os olhos e vê. Olha que termo lindo. Paulo lá em Efésios, eu não vou abrir não, Efésios, a partir do versículo, capítulo 1, a partir do verso 15. Paulo orava para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação, abrindo os olhos do coração.
Deus quer abrir os olhos do teu coração. Deus quer abrir o teu entendimento espiritual. O Senhor quer te dar uma visão diferente. O Senhor quer quebrar a cultura do pessimismo, do medo, da insegurança, da incredulidade. Ele quer te dar uma nova cultura dos céus. Aleluia. Note, levantas agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão já está fazendo. Quando Jacó olhava, quem estava cobrindo as ovelhas eram machos normais, nem eram listrados, nem eram salpicados e nem eram malhados. Eram, não sei como é que chama, o carneiro normal. Era um carneiro normal, mas o anjo estava falando para ele: não olhe com olhos naturais. Você está vendo alguém que você ama longe de Deus? Não olhe essa situação com olhos naturais. Já vê ele dobrado o joelho aqui, convertido em nome de Jesus Cristo. Está vivendo uma situação financeira difícil? Começa a ver aquela situação debaixo da vitória, da glória de Deus. Levanta a mão assim: Pai, abre os meus olhos. Não fala com fé, abre os meus olhos. Leva-me a entender os teus sonhos para a minha vida, a tua palavra profética para a minha vida. Eu entro hoje em uma nova dimensão de visão espiritual. Aleluia, aleluia. Ele diz, olha só, no versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Sabe, queridos, esses olhos mencionados aqui no hebraico são as faculdades de uma mente espiritual. Olha só que loucura. Você tem a mente de quem? Fala comigo assim: eu tenho a mente de Cristo. É uma mente espiritual. É engraçado de falar mente espiritual, porque é uma mente que ela está em contato com as questões da vida, mas ela está na dimensão do espírito. Note bem, a Bíblia fala assim: pensai as coisas do alto e não as que são aqui da terra. A mente de Cristo, ela não está impregnada do medo da pandemia, das questões circunstanciais da vida, do problema de segunda-feira, de terça-feira, não. A mente de Cristo está em conexão com o que Deus fala, né? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento para que vão dar uma esperança, que vão dar uma nova imaginação. O Senhor está entregando hoje para você, em nome de Jesus, a mente espiritual que Cristo quer te entregar. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu gosto muito de lembrar que dos três, o lugar santo representa a alma humana, né? O átrio é o corpo humano, né? O lugar santo do tabernáculo de Moisés é a alma, e o santíssimo lugar é o espírito. Por isso que o tabernáculo são três partes: corpo, alma e espírito. E note, no lugar santo você tem a mesa, que simboliza as emoções, à direita, onde tem os pães da proposição, é um dos símbolos, né, que simboliza emoções. Aí você tem o altar de incenso, que simboliza o nosso desejo entregue para Deus, porque o altar de incenso é adoração a Deus. E tem o candelabro. É interessante porque a mesa é de madeira com ouro. O altar de incenso é madeira e ouro. Significa natureza humana revestida da natureza divina. O desejo humano, né? Fala comigo: emoções, desejos. Só que o candelabro, que representa a mente do homem, ele é de ouro batido puro. Por quê? Porque a tua mente não pode ter nada de humano. A tua mente tem que ser divina. Deus te desafia hoje: chega de pensar como homem, chega de pensar debaixo da influência de circunstâncias, chega de acreditar que teu futuro está na mão do governo, na mão de políticos, está na mão de não sei quem. A tua vida e o teu futuro está nas mãos do teu Deus. Oh, Jesus! Porque, amados, quando ele diz levanta os olhos e agora vê, ele está dizendo: levanta os olhos e conecte com a fonte eterna. Há uma fonte eterna te esperando, aonde tua vida é decidida. Sabe, queridos, por isso Jacó fez um movimento na terra. Porque quando você crê, fé sem obras é morta. Então diga: eu creio, diga para mim. Então faça movimentos de quem crê. E Jacó fez movimentos. Gênesis 30, 37, olha só: tomou então. É engraçado que Gênesis 30 está antes de 31.
Então muitos lêem Gênesis 30 e não entendem. Eu levei, vou confessar para você, a minha ignorância bíblica. Eu li isso aqui, não entendia nada. Falei, mas como é que pode? O que ele está fazendo aqui? Olha o que ele fala. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Isso aqui eu entendi. Ele pegou uma vara, tirou listrinha, e a vara ficou pintada de branco. E aí olha só, versículo 38, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para dessedentar-se, quer dizer, tirar sede, né? E conceberam quando vinham a beber. Concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. O que Jacó fez? O anjo falou para ele, Jacó, olha para aquele carneiro, que ele não tem mancha, ele não tem listra, mas você vai olhar para aquele carneiro e você vai ver listrado, malhado, pintado, você vai ver com risca, pela fé. Ele falou, mas como é que eu vou fazer isso? O que ele fez? Ele botou uma vara diante dele. Então o carneiro era normal, mas ele colocava a vara e ali ele gerava fé. Ali ele exercitava. Por isso que nós fazemos ponto de contato. Ele olhava para aquilo e ele falava, eu estou vendo pela fé. E ele usava aquela vara como um ponto de contato, para ele poder ter aquela imaginação, aquela visão. O anjo ensinou ele no sonho. E ele veio e praticou no natural. Ele provou que ele cria. Quando Deus viu Jacó fazendo aquilo, ele falou, ele creu. Pode dar para ele o milagre em nome de Jesus. Você quando vem para a igreja, dobra o teu joelho aqui, você está fazendo um movimento de fé. Por isso que na hora do altar, eu creio que é um dos momentos mais importantes do culto, de você vir para o altar. Não deixa de vir não, Deus quer te entregar teu milagre. Ah, mas eu creio, mas você não fez o movimento, ficou no teu lugar aí. Deus quer ver o teu movimento de joelho dobrado aqui, dizendo, Senhor, eu estou aqui porque eu creio, eu estou entrando em ação na minha fé, eu estou colocando a vara listrada diante do meu problema, e Deus vai olhar teu movimento na terra, e Ele vai liberar no céu o teu milagre. Aleluia! Oh Deus! Logo, amados, quando nós entendemos o movimento desse homem de Deus, nós começamos a perceber que nós somos muito prisioneiros. E quando eu quero ler um texto que eu amo de paixão, que é Isaías 55. Eu gosto tanto desse texto, que todo e-mail que você recebe você recebe esse texto. Isaías 55. Quando o Senhor diz no verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Quantos querem buscar o Senhor de verdade? Jacó, diante da injustiça, ele buscou o Senhor. Ele não deixou que a cultura da murmuração, a cultura do azedo, do amargo, ele não deixa a sua alma ser influenciada pela circunstância. Cuidado, a circunstância quer roubar a tua fé, a circunstância quer tirar você da bênção. Não permita que a circunstância faça com que você faça movimentos carnais diante de um problema. Entenda, há uma visão espiritual, há uma saída sobrenatural. Posso ouvir um amém de verdade? Né? Aqui diz no verso 7, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os teus pensamentos estão te esperando lá nos céus. Levanta a mão e diga assim, eu quero buscar os altos pensamentos. Olha o que ele diz, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem um caminho para a tua família, Deus tem um caminho para a tua vida financeira, Deus tem um caminho para a tua saúde, o Senhor mas esse caminho é no alto, não é na terra. O caminho de Deus nunca é na terra, nunca é natural, sempre o caminho é no alto. O caminho que Deus tem preparado, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Você só vai conhecer Jesus se você sair da terra e entrar na dimensão da crença eterna. Quem encontra Jesus, encontra o primeiro alto caminho da tua vida. O primeiro alto caminho é Jesus de Nazaré. Quando você encontra esse primeiro alto caminho, tem agora o caminho da bênção financeira, tem o caminho da bênção na família, tem o caminho da bênção na prosperidade. Vai falando amém aí. Tem o caminho para a tua vitória, tem o caminho do teu ministério.
Todos os caminhos de Deus são altos, nunca são baixos. Os altos caminhos é que Deus quer te levar. Entra na cultura dos céus e começa a ver milagres. Fala para o teu vizinho, vai nascer salpicado, vai nascer malhado, vai nascer milagre na tua vida. Aleluia! 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 Aí ele diz que porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna. Você tem que receber do céu, querido. Fala comigo assim, tem que vir do céu. Para de esperar da terra. Tem que vir do céu. Assim como descem a chuva e a neve, da onde? Só que a gente quer a solução aqui. Ele tem que mudar. Tem que mudar. E você está preso aqui. E Deus fala assim, tira os olhos, porque a tua solução virá dos céus. São os altos pensamentos, são os altos caminhos. Quantos creem, recebe essa palavra? Diga aleluia, aleluia. E ele diz assim, assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam. Porque quando vem do céu, vem para te abençoar, vem para mudar a tua história, vem para fazer milagre na tua vida, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem. Quantos querem regar o seu casamento aqui? Levanta a mão e diga assim, Pai, eu quero regar a minha alma, a minha família, meus negócios, meu trabalho, meu ministério, com o que vem dos céus. Chega de esperar da terra. Deus quer regar a tua vida, o Senhor quer regar a tua história. Chega de receber coisas da terra, é hora de receber essa chuva que vem para trazer bênçãos de Deus. Aleluia. Aqui diz, sem que primeiro reguem a terra e a fecunda, e faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Quando você aprende o caminho de regar a tua vida, você vai aprender o caminho de Jacó. Fala comigo assim, o céu vai regar com a palavra de Deus cada detalhe da minha vida. Aí no verso 11 ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia! Quando eu aprendo a regar a minha vida com o que vem do céu, eu não estou mais esperando da terra. Jacó não esperou do sogro dele, Jacó não esperou a justiça. Ele começou a falar, eu quero chuva do céu, vai regar a minha vida. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você, eu quero começar a regar a tua casa, eu quero começar a regar teu trabalho, eu quero começar a regar a tua história, eu quero derramar chuva dos céus, eu quero derramar chuva da minha palavra. E chega de esperar da terra, é hora de receber do céu em nome de Jesus. Aleluia! Fique em pé no seu lugar, eu quero que você creia nesse momento. Deus está aqui para quebrar todo jugo, toda obra de Satanás, toda enfermidade, toda opressão, tudo que tem amarrado você, tudo que tem prendido. Você, querido, que tem sido assolado pelo medo, você que tem sido assolado pela insegurança, você que tem sido... Foi abalado por causa dessa pandemia, dessa situação que nós vivemos. O Senhor te trouxe aqui hoje para promover cura em teu coração. Remove isso aqui para mim, por favor. Eu quero desafiar você nessa noite a receber um milagre em teu coração. Consegue? A realidade do céu. Não? Como é que é essa mesmo? Escreve, me ajuda aí. É a cultura do céu. Não, não é essa, não é outra. Assim na terra como no céu, toma o teu lugar. Os irmãos vão tocar essa música. O Espírito de Deus quer remover o medo do teu coração, a insegurança, o peso das circunstâncias. Eu quero desafiar você a vir aqui na frente. Você que tem sido assolado em teu coração, Deus vai remover isso hoje. Toda a insegurança, todo o medo, tudo que a pandemia provocou na tua vida, toda a circunstância. Há unção de cura aqui, querido. Há unção para milagres aqui.
Creia nesse poder que está aqui agora. Creia nessa palavra que você ouviu nessa noite. Começa a declarar: Senhor, eu estou deixando no teu altar. Eu estou deixando no teu altar, Pai, toda a cultura do mundo, toda a incredulidade. Eu estou deixando no teu altar, Senhor, todo o medo, toda a inconstância. Eu estou deixando na tua presença, meu Deus. Eu voltarei para casa curado, restaurado, renovado, fortalecido. Como no céu, toma o teu lugar. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Oh, vem Espírito Santo de Deus. Ora calamachori andalabadala labachei catalamasaia. Vem Espírito Santo de Deus. Te convidamos, aleluia. Estenda suas mãos e declare mais uma vez. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Amém. Onde você estiver, coloca a mão no teu coração. O Senhor está mudando a cultura da tua mentalidade. Ele está trazendo um novo entendimento para você. A palavra de Deus diz que nós temos que viver pela fé. E viver pela fé não é viver uma loucura, mas é ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo Jesus, ser como Cristo Jesus é aqui na terra. Declaro para a sua vida que a partir de hoje você será uma pessoa sobrenatural. Os problemas desse mundo não vão te afetar, mas você vai estar crendo no teu coração que Jesus está contigo e Ele vai te trazer paz, sabedoria. Quantos querem sabedoria para resolver problemas aqui? Levante a sua mão e diga assim: em nome de Jesus, eu recebo essa noite sabedoria de Deus para resolver conflitos. Diga em nome de Jesus: Senhor, eu quero essa habilidade. Eu quero pensar, Senhor, da maneira como o Senhor pensa. Por isso diga assim: no nome de Jesus, essa noite eu quero viver a cultura do reino diariamente na minha vida. Diga assim: diariamente. Essa noite você recebeu uma autorização para você prosperar. Você está recebendo uma autorização para você ser uma pessoa abençoada. Porque Deus, Ele vai alargar a tua tenda. Deus, Ele vai te levar para lugares nobres.
Deus está te levando para a terra prometida, em todas as áreas da sua vida, porque a partir de hoje você entendeu. Diga assim: eu sou cidadão do reino de Deus. Diga: eu não sou desse mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. E o meu Pai, que está nos céus, está comigo aqui na terra, e Ele me abençoará. Diga assim: aonde eu plantar a planta dos meus pés, eu tomarei posse. Aonde eu impuser as minhas mãos, eu prosperarei. Diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor está me entregando a cultura do reino na minha vida. Isso vai refletir bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, em nome de Jesus. Se você quer nisso, dá um melhor aplauso que você pode a Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, pode se assentar. Obrigado, bênção, glória a Deus.